Burrice e a genética. Boa noite, senhores. Hoje eu queria discutir o famigerado QI e se ele é controlado por fatores genéticos, tá? Esse assunto é extremamente polêmico. Para quem estava tunado aí no meu canal no final de semana sabe que eu gravei uma live sobre esse assunto e um outro assunto ainda mais polêmico. Só que tendo conversado com algumas pessoas e vendo os comentários da live, eu percebi que o assunto ficou muito técnico e as pessoas tiveram dificuldade de entender, tá? Então, por essa razão e outra razão, eu acabei tirando a live do ar e hoje estou gravando esse vídeo e tentarei ser o mais didático possível, ainda que seja um pouco difícil nesse tipo de assunto, tá? O QI é um assunto extremamente controverso, principalmente por causa dos nossos amigos evolucionistas, tá? Da mesma forma que a eugenia e o racismo científico se tornaram prevalentes depois da publicação do Origem das Espécies, principalmente depois do Descent of Man, o segundo livro do Darwin, um livro chamado The Bell Curve foi publicado aí na década de 90 e causou uma polêmica enorme nos Estados Unidos. Exatamente porque os autores se utilizaram do conceito de QI e o associaram exatamente à eugenia e ao racismo, né? Inclusive, os autores vão argumentar que a sociedade americana está progressivamente evoluindo e é provável que em algum momento no futuro haja uma divisão de castas baseada em QI, tá? E a ideia é que QI mede totalmente a inteligência humana e que é um excelente prevê com exatidão se o indivíduo vai se dar bem na vida, né? Vai prever o salário, vai prever quantos diplomas o sujeito vai ter, se ele vai ser preso ou não, quantos filhos vai ter. Então, é óbvio que esse assunto acabou entrando numa polêmica enorme, tá? Eu não vou discutir os aspectos sociais do QI aqui, eu quero simplesmente responder a pergunta se a variação no QI ela é genética ou não. E eu vou tentar me ater ao que a ciência moderna diz, tá? Não é a opinião do Rômulo, ok? Só que, antes da gente discutir o aspecto genético, é importante a gente resolver uma tensão. E essa tensão é que, de acordo com o catolicismo, talvez algum protestante, se tiver uma formação boa em filosofia clássica, a inteligência humana é parte da alma. A alma humana ela é substancialmente imaterial e, portanto, a inteligência ela é imaterial. O próprio São Tomás de Aquino, se ancorando em Aristóteles, diz que a inteligência ela não tem propriamente um órgão, tá? Aristóteles também alude a isso no livro De Anima, o livro 3, tá? Que basicamente tem algumas operações do intelecto que parecem ser imateriais, uma vez que a gente está abstraindo aí universais, né, fazendo essa atividade intelectiva, e isso aí não se dá a nível material, né? Só que, e por essa razão, algumas pessoas, né, talvez na ânsia de evitar essa polêmica do QI, acabam caindo no extremo oposto e negam completamente que exista algum tipo de base biológica para a inteligência, né? Uma base material, por causa desse aspecto aí, da imaterialidade do intelecto, né? Só que é importante que os senhores entendam que nós não somos anjos, né? Nós não somos uma alma incorpórea. A nossa alma está associada a um corpo material e todo o conhecimento humano ele tem que primeiro passar pelos sentidos, tá? Então, as operações do intelecto elas dependem do corpo, tá? E é por isso que se você tomar um tiro de escopeta na cabeça vai afetar a sua capacidade de atualizar essas potências intelectivas, tá? Da mesma forma que o homem, por exemplo, é um animal bipedal, mas eu posso perder uma perna, eu posso nascer com uma doença que afeta, então eu
enquanto humano, eu tenho a potência do bipedalismo, mas por causa de algum defeito na matéria, eu não consigo atualizar essa potência. Tá? É a mesma coisa com a inteligência. Tá? Ainda que a inteligência seja imaterial, ela precisa de um órgão corpóreo para ser atualizada. Tá? Então, é errado achar que só porque a inteligência é parte da alma que não existe nada biológico que vai afetar a inteligência. Isso vai até contra o senso comum. Nós sabemos que tem pessoas que são mais inteligentes do que outras. Tá? E negar essa realidade é uma tolice. E se você achar que essa diferença ela se dá na alma, então você cai em uma outra dificuldade. Né? A alma, tecnicamente, não tem acidentes. Então, o que faz uma alma ser mais ou menos inteligente do que a outra? É uma discussão difícil, tá? Inclusive eu conversei com alguns tomistas e não me parece que isso tenha sido solucionado, ok? Eu conversei com Carlos Nogueira, conversei com um padre tomista na Polônia e parece ser uma questão extremamente complicada. Mas enfim. Então, esse é o ponto que eu queria tirar do caminho, tá? Então agora vamos voltar para a questão da genética. E para a questão da genética, o termo mais importante para a gente entender é o que nós na biologia chamamos de heritability. Heritability, traduzida aí grossamente para herdabilidade, seria a proporção da variação de uma característica que é causada por variação genética. Em outras palavras, o quanto dessa característica que tem uma influência genética, por assim dizer. Tá? Então, se você tivesse uma característica que fosse 100% genética, nada no ambiente afetaria aquela característica. Uma característica que tem zero heritability, que não existe basicamente, seria uma característica que é totalmente influenciada pelo ambiente. Então, é aquela velha discussão natureza versus ambiente, nature versus nurture, tá? Que é uma discussão tola, porque tirando algumas raras doenças mendelianas em que a característica, no caso, né, o sintoma da doença é puramente genético, por causa de uma mutação específica, as características aí naturais nossas, que não são doenças, né, como altura, que quer que seja, elas geralmente são elas têm uma base genética, mas elas também são afetadas pelo ambiente. Né? Você pode ter uma predisposição genética a ser alto, mas se você viver em uma comunidade pobre, em que você está constantemente sofrendo de inanição, você não vai atualizar aquela potencialidade para a altura. Né? Então, a altura, por exemplo, foi calculada, pelo menos para aqui, acho que foi um grupo de... Não é... Essa é outra dificuldade. O conceito de herdabilidade ele é um conceito populacional. Tá? A proporção de uma característica que é controlada pela genética não é algo absoluto. Pode ser que em uma população a herdabilidade de uma característica seja mais baixa do que em outra. Tá? Isso é uma coisa meio complicada de entender. Mas enfim, para a altura, a herdabilidade foi calculada em humanos por volta de 0,8. Isso significa que 80% da variação em altura se dá pela genética. Tá? Acontece que, como eu falei, se você medir, calcular a herdabilidade em uma outra população é provável que você encontre valores diferentes. Mas é bastante consistente que a altura geralmente é causada por genética, tá? Mas você tem aí 20% na variação se a gente aceitar o 0,8, 20% da variabilidade em altura seria ambiental. Tá? Por exemplo, a alimentação, dentre outras coisas. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Então, por que a questão do QI se tornou controversa? Porque no passado as medidas de herdabilidade, ou seja, a proporção do QI, que é explicado por genética, era muito alta, tá? Por volta de entre 60% e 80%. Então, esses estudos geralmente eles eram feitos com gêmeos, tá?
Então você pega, por exemplo, gêmeos e você basicamente compara o quão similar os gêmeos são em relação a uma característica. Nesse caso, o QI. Tá? Porque pensa, se uma característica é puramente ambiental, os gêmeos então poderiam ter um valor completamente diferente para aquela característica. Só que aí começa o problema desses cálculos de heritability. Porque o gêmeo, por exemplo, está sendo criado na mesma casa. Tá? Então, é óbvio que os gêmeos estão enfrentando o mesmo ambiente. Então, suponha que a mãe do gêmeo seja extremamente inteligente, educada, e ensina esses gêmeos desde uma tenra idade a, sei lá, né, a estudar bem. Ainda que a herdabilidade do QI fosse zero, não tivesse absolutamente nada a ver com genética, haveria uma correlação muito alta de QI entre os dois gêmeos, não pela genética, mas pela criação. Tá? Então é por isso que alguns estudos fazem, eles analisam a similaridade entre gêmeos criados em lares diferentes, por exemplo, quando eles são adotados. Tá? Então existem formas de você ali estatisticamente separar os componentes de variação ambiental ou genético. Tá? Então, nesses estudos aí do passado, e eu vou mostrar aqui um artigo da Nature com esses valores, esses estudos eles davam valores extremamente altos, até usando gêmeos criados em lares diferentes, ok? Só que quando eles usavam métodos indiretos para medir a herdabilidade, eles encontravam valores mais baixos. Eu não vou entrar nas tecnicalidades das medidas indiretas, tá? Mas o ponto é que me esqueço agora o ano que esse artigo foi publicado. 1997 foi publicado esse artigo na Nature, né, a herdabilidade do QI, e os autores vão argumentar que essas variações na herdabilidade de QI entre diferentes estudos se dá porque os modelos não estão sendo propriamente delineados. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, né, os diversos estudos e como essa variância ali no QI é calculada. Então você tem gêmeos monozigóticos criados juntos, gêmeos monozigóticos criados separados, gêmeos dizigóticos, irmãos, etc. Tá? E você tem aqui, nesses gráficos aqui, o valor médio dos estudos para cada tipo. Então, por exemplo, para estudos de gêmeos monozigóticos criados juntos, a média do QI, que é essa linha aqui, é por volta de 80%. Então, 80% da variação é genética. Gêmeos monozigóticos criados separados é um pouco mais baixo e tem muito menos estudos, tá? Mas você tem alguns tipos de, como por exemplo aqui, comparar o pai com a criança, né? Você tem valores aí muito mais baixos, 0,4, tá? Porque é uma forma de você também estudar, de você estimar a porcentagem da variação de uma característica que é causada pela genética, comparar o fenótipo, a característica dos pais com os filhos. Tá? Se a característica ela é controlada pela genética, então haverá uma grande correlação entre o fenótipo dos filhos e dos pais. Inclusive esse tipo de análise é utilizada com frequência por criadores. Né? Quando você quer fazer melhoramento genético de touros e vacas, etc., você olha a prole, compara o fenótipo da prole com o do touro, por exemplo. Tá? Mas enfim, então você tem uma variação muito grande dependendo de como essa herdabilidade é medida. Então, o que esses autores argumentam nesse artigo da Nature é que os modelos anteriores esqueceram de contabilizar a variação, a contribuição dos fatores maternais. Tá? Porque o fator maternal ele não deixa de ser um fator ambiental
E, de certa forma, por exemplo, no modelo em que se compara gêmeos monozigotos criados separados, você está tentando separar exatamente o componente ambiental, só que eles vão argumentar que ninguém modelou o aspecto maternal dentro do útero. Né? Porque quando os gêmeos lá monozigóticos estão sendo criados, estão sendo gerados, eles estão no mesmo ambiente uterino. Então, por exemplo, se algum aspecto ali da dieta da mãe vai afetar o desenvolvimento cerebral da criança, então é óbvio que os gêmeos estarão sendo expostos a um fator similar. Tá? Então, por exemplo, se a mãe estivesse sofrendo de inanição quando ela teve os gêmeos, e depois de, sei lá, 10 anos ela estava saudável, sei lá, os gêmeos nasceram no período da Segunda Guerra Mundial. E depois a mãe teve um terceiro filho, depois que a guerra havia acabado, ela estava bem nutrida, com boa alimentação, então aquela criança ela terá ali no útero muito mais nutrientes, ela terá uma criação muito melhor, né, a nível ali de troca de nutrientes entre a mãe e o filho. Tá? Então esses fatores eles vão obviamente afetar a característica, no caso o QI. Então eles vão fazer exatamente essa argumentação e vão acrescentar os fatores maternais no modelo. Não nos interessa como que isso é feito, tá? Isso é uma coisa estatística, ok? Não estão fazendo experimentos. E quando eles fazem isso, o modelo que eles encontram explica os dados muito melhor do que os modelos anteriores que ignoravam esse aspecto. Tá? Então, os efeitos maternais eles vão explicar aí por volta de 20% da variação em QI em gêmeos monozigóticos e acho que 5% em gêmeos dizigóticos. Okay? Então, o que eles acabam concluindo nesse artigo é que o QI não tem uma herdabilidade de 0,8, como os estudos anteriores haviam dito, ou que era mais ou menos o valor médio que era considerado por muitos. Tá? Eles vão dizer, deixa eu ver se eu acho aqui o valor. Eles vão dizer que basicamente o valor vai ser entre 48% e 34%. Tá? Uma herdabilidade de 0,5 e 0,34. Tá? Isso aqui é a diferença em Broad and Narrow Sense Heritability, que não vou entrar, que é muito técnico. Inclusive eu diria que a Narrow Sense Heritability é mais importante, então seria por volta de 34, o que é muito menos do que 80. Tá? Então, em termos leigos, 34% na variação no QI é causada por fatores genéticos. O resto é ambiental, seja pela criação ou por fatores intrauterinos durante o crescimento do bebê. Tá? Inclusive, eles vão dizer aqui, vou pausar para eu achar o ponto que eu quero falar. Então tá aqui ó, a parte que eu queria, tá? Não é difícil encontrar evidências para a importância do ambiente maternal, né, no caso o útero. Existe um crescimento substancial do cérebro dentro do útero, e o cérebro tem 70% da sua massa final, alcança 70% da sua massa final dentro do primeiro ano do nascimento. Ainda mais, vários estudos indicam que o QI pode ser afetado pelo ambiente pré-natal. QI está correlacionado positivamente com o peso ao nascimento, mesmo depois de controlar pelo ano de gestação. Tá? Então, uma vez que basicamente o que eles estão dizendo é, uma vez que uma grande parte do desenvolvimento cerebral humano se dá dentro do útero, então o ambiente uterino vai ter um fator bastante importante no QI, uma vez que o QI também vai depender aí
de fatores materiais, como, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro. Tá? Então, senhores, é basicamente isso. Okay? Então, se a gente assumir que esses resultados estão corretos, e como eu disse, eles fizeram diversos modelos acrescentando um nível de complexidade, um sem fatores maternais, o outro com. Inclusive, o modelo mais complexo deles não explicou os dados melhor. Tá? Foi o modelo número 3, que tinha efeitos maternais. É o que a gente chama de teve um fit melhor. Tá? Ele se adequou aos dados melhor. Tá? Então, perdi a linha do raciocínio, mas enfim. Então esse é o modelo que eles encontraram que tem os efeitos maternais e isso aí afetaria, portanto, as medições de QI. Então, assumindo que esse modelo seja um bom modelo e que apenas 34, 40% da variação em QI seja ambiental, então, em princípio, tá, 60% da variação você poderia basicamente afetar 60% do seu QI com fatores não genéticos. Tá? É óbvio que isso é uma simplificação, e uma vez que 20% desses 60% são intrauterinos, então é a sua mãe que deveria te dar um ambiente uterino bom para que o seu QI seja mais elevado. Então peça aí para sua mãe se alimentar muito bem para que o seu irmãozinho, quando nasça, nasça mais inteligente que você. Ok? Mas ainda assim você tem aí os outros 40% que presumivelmente poderiam se dar simplesmente por questão de criação, ambiente aí dentro da sua casa, etc. Né? Então, é basicamente isso. Nós estamos aí com 22 minutos. Como eu disse, eu tentei ser o mais simples possível. Espero que tenha ficado mais claro do que a minha discussão durante a live. E qualquer dúvida, por gentileza, postem aí nos comentários e eu espero poder ajudá-los. Tá? Mas é isso. Espero que os senhores tenham um excelente final de semana e os vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.